Fala pessoal, estamos começando aqui uma sériezinha de vídeos justamente a pedido de muitas pessoas aqui, né, com relação a alguns assuntos que de fato vão ajudar você aí a ter uma noção melhor, né, da sua profissão. E o primeiro assunto que eu gostaria de trazer para vocês é precificação, algo que a gente não aprende na universidade, certo? Não aprende na universidade e acaba tomando muito prejuízo para poder chegar a um denominador comum, certo? Então, o primeiro passo que eu gostaria de trazer para vocês aqui, nesse nortezinho, essa introduçãozinha aqui, com relação é o preço. O que é preço de fato, certo? Para a gente chegar no quanto que a gente deve cobrar para o nosso cliente. Então, a gente precisa trazer aqui um ponto-chave aqui, que preço é diferente de valor. Então, um valor, acho que na maioria das vezes é imensurável, certo? Então, por exemplo, o valor que o pai pagaria para estar no aniversário do seu filho. Ou um outro exemplo, você tem um ídolo e aí ele vai dar 1 hora de consultoria, quanto que você pagaria, estaria disposto a pagar por isso daí, entendeu? Para mudar a sua vida, mudar a sua carreira e assim sucessivamente. E preço é aquilo que de fato a gente precifica, até mesmo por comparativos com os outros produtos. Por exemplo, você chega no supermercado, 1 quilo de arroz, ele tem um preço, ele não tem valor, né? Então, dependendo do tipo de produto, isso daí pode ter uma variação gigante. Então a questão é que o valor, né, que eu digo com relação a valor monetário, né, um valor monetáriozinho aqui, ele é composto por custos mais lucros. Então o custo de você ter a sua produção e o teu lucro que você vai estabelecer. Obviamente que isso aqui é algo que você tem que, esse lucro aqui, ele está muito interligado com os custos, né? Muito interligado com os custos e, claro, obviamente, baseado no quanto que você vai cobrar, quanto você vai entregar valor também, né? Então, o teu lucro pode aumentar muito dependendo do tipo de valor que você entregue, tá certo? Então, o que é que acontece? Um grande diferencial para isso daqui é um copo de café normal, ele custa X. Um copo de café com a logomarca da Starbucks, ele custa 5x, né? Isso é um exemplo perfeito para isso daí. Então, atributos de preço. Os atributos de preço, pessoal, basicamente, ele tá, o primeiro início é você ter noção dos custos de produção e de custos de venda. Sim, custos de venda. Existe custo na produção e existe custo na venda. E eu vou lhe explicar por quê. Por exemplo, para o custo de uma produção, um exemplo. Para eu fazer, né, uma casa, né, eu preciso ter o tijolo, certo? Eu preciso ter o tijolo, eu preciso ter o cimento, eu preciso ter o vidro. Estou falando aqui dos materiais mais básicos, tá? O fio, o concreto, certo? E eu vou orçar isso daqui, certo? Eu vou orçar aqui a mão de obra. Tudo isso aqui a gente vai orçar, certo? O teu orçamento é base ou baseado no SINAP ou baseado em qualquer outra coisa do tipo. Os custos de venda, ele inclui quais os custos que você vai pagar na hora de vender o teu produto. Um exemplo típico disso daqui é basicamente o teu imposto, certo? O teu imposto. Então, o teu imposto, ele é um custo de venda. Então, tem outros impostos aí, por exemplo, que são deduzidos e que variam, obviamente, de acordo com o tipo de produto que você está trabalhando, né? Então, o imposto ele vai variar de acordo com o teu CNPJ, certo? Se você é um MEI, que eu acho muito difícil você ser, né? Ou se você é um EIRELI, e assim sucessivamente, certo? Vai variar as taxas de impostos aqui, certo? Um outro ponto muito importante que você tem que entender aqui é o seguinte. Um outro ponto muito importante que você tem que entender aqui é se o teu custo de produção tem frete. Ah, Kaique, mas como assim tem frete? Bem, se você está trabalhando na construção civil e você, por exemplo, trabalha com uma fábrica de pré-moldados, com certeza você tem um custo frete aí. O cara do tijolo ele tem um custo por frete, o cara do cimento tem um custo por frete e assim sucessivamente. Então, isso daqui, se você tiver, obviamente, uma distribuidora de cimento, que está atrelado, obviamente, a negócios dentro da engenharia, ou uma fábrica de pré-moldados, a gente tem esses custos aqui equivalentes
que você tem que levar em consideração no seu orçamento, ou bem dizer, a sua precificação, certo? Um outro ponto muito importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês é os custos fixos mais os custos variáveis que você tem que elementar dentro do seu orçamentozinho. Por exemplo, os custos fixos é importante você trazer como parâmetro que esses dois aqui somados te trará uma ideia de quanto de capital de giro que você precisa para sua empresa rodar mês a mês, certo? Então, por exemplo, para você ter um custo, né, entender o custo do produto geral, você vai fazer um orçamento, né? E dentro disso daí você vai ter também os custos fixos para manter sua empresa, como por exemplo, o aluguel, certo? Que você, se caso você paga aluguel ou condomínio, certo? Que você precisa ter, certo? A água, a energia, a internet, certo? Tudo isso aqui pode levar em consideração, certo? Então a internet, a luz, a energia, né? Os teus funcionários, certo? Os teus funcionários são custos fixos, né? Gasolina, custo fixo, é um custo fixo mensal. Então, esse custo fixo aqui, ele vai te trazer aqui uma base para tu entender qual o teu capital de giro, né? Capital de giro que você precisa, certo? Capital de giro que você precisa, tá ok? E os custos variáveis, meus amigos, basicamente é aquilo que a gente falou aqui, né, nos custos de venda. Então, a gente tem um imposto, certo? Como custo variável. Por quê? O imposto você pode ter uma taxa aqui de 6,5% para pagar, mas ele varia de acordo com o teu faturamento, certo? Então ele é um custo variável. Um outro tipo de custo aqui que você talvez não leve em consideração são as comissões. Comissões de quê, Kaique? Por exemplo, se você trabalha com incorporação ou na construção de casas, você deve considerar que nós temos aqui um custo aqui de 5% que você paga ao corretor, certo? E obviamente os impostos, né, que você tem que pagar, né, impostos, aqui eu falei. Outros impostos também que a gente pode colocar aqui é o INSS, certo? Que é na folha de pagamento. Tem um IRP, se eu não me engano, tem um IPI, né? IPI, em alguns casos você paga, enfim, e todos os impostos que isso são, a alíquota ela vai variar de estado a cada estado, certo? Então se você faz uma obra aqui na Paraíba, é diferente de você fazer uma obra em SP, certo? Então isso tem que ser levado em consideração também, todos esses impostos que você tem que pegar. E cara, como é que eu posso saber isso aqui? Cara, seguinte, todo produto que você comprar, o que toda a nota fiscal que você for tirar, pega a nota fiscal e avalia, verifica quais são os impostos que você está pagando ou se quem está fornecendo está pagando, beleza? Então esse é o videozinho de hoje, para que você tenha, a gente dar início, né, a esse quadro aí, para você ter uma noçãozinha de como que você tem que funcionar com a sua gestão financeira.